Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Gabriel, faço parte da Universidade UNAEP de Ribeirão Preto, da unidade do Guarujá. E curso a graduação de Psicologia. E hoje estou fazendo uma entrevista com o nosso querido coordenador dos professores do curso, com o senhor Paulo Muniz. Acertei o nome? Acertou. Que bom. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Prazer estar aqui. É uma honra ter o senhor tanto como professor, como também nesse trabalho que a gente está fazendo. E eu queria já agradecer a todos que estão assistindo e também já começar com o nosso pequeno podcast. Vamos lá. Professor, me fale um pouco sobre o senhor e também qual abordagem, ou melhor, qual abordagem que o senhor usa nos seus atendimentos. Tá. Bom, eu sou formado em psicologia, vai fazer 20 anos no final desse ano. Eu me formei em 2004. Eu entrei na faculdade já mais velho, né? Eu já era casado, já tinha 2 filhas, estava com 34 anos quando eu decidi fazer psicologia, né? Eu não decidi fazer psicologia ao sair do ensino médio. Então eu cheguei na psicologia um pouco mais experiente, já casado, já com as 2 filhas que eu tenho, né? E para mim, pessoalmente, foi muito proveitoso porque eu cheguei mais maduro para fazer esse curso, né? Então é um curso que eu ia para totalmente focado em aprender, em aproveitar o curso em termos de estudo, de aprofundamento, né? Eu tive muita sorte, eu considero que eu tive bastante bons professores e professoras, eu acho que pessoas que até hoje eu mantenho contato, Que bom. pessoas que tinham e têm, né, uma formação bastante qualificada, séria, né? E isso acho que propiciou para mim uma oportunidade imensa de gostar mais ainda desse campo. Eu diria que eu cheguei na psicologia namorando a psicologia, né? E me apaixonei mesmo pela psicologia durante o curso, né? Porque são muitas abordagens, muitas teorias importantes e uma coisa que é sensacional, que é a diferença de cada profissional, de cada professor, professora, e e dentro das diferenças das linhas de pensamento, né? Então aquelas mais chegadas à filosofia, aquelas mais chegadas às ciências experimentais, aquelas que são mais ligadas às ciências sociais, ao campo da psicologia social, todas desafiadoras e todas bastante importantes, né? E acho que isso me ajudou muito, né? Porque a formação foi robusta, foi uma formação forte. E aí depois de formado, esperei apenas chegar o CRP, né, a regularização do documento de nossa identidade profissional, digamos assim, para começar a atender. E logo em seguida eu comecei atendimento em clínica, né? Abri uma sociedade com uma colega de curso, uma colega que formou comigo, abrimos um consultório, alugamos uma sala, abrimos um consultório e começamos a atuar. Eu atuei direto por volta de 6, 7 anos, né? E interrompi porque antes de entrar na psicologia eu já trabalhava na gestão pública, na área da saúde pública. E dei uma interrompida porque eu voltei para a gestão pública num projeto que era um projeto bastante exigente. Então eu fiquei sem tempo de aprofundamento nos estudos para atendimento, no cuidado com os pacientes. Então eu fui dando alta aos pacientes, alguns que eu recomendei outros profissionais, e parei há alguns anos o atendimento. E há cerca de 4 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu voltei a atender, né? E continuo atendendo, né? E também trabalhando como professor universitário. Que bom. Você perguntou também da abordagem, né? Sim. Eu utilizo como referencial teórico a psicanálise. Eu tenho bastante afinidade com a teoria freudiana, né? Acho que o Freud é um revolucionário para o mundo, né? Acho Concordo. que foi um gênio, né? E é claro que as coisas se atualizam, as coisas caminham, mas o marco do Freud em conseguir
cuidar das pessoas através de um conhecimento que até então era um conhecimento utilizado mais para pesquisa, para compreensão do funcionamento da mente, mas ele rompe com a medicina, inclusive, porque era médico, para cuidar das pessoas falando, né, conversando. Na verdade, cuidar das pessoas ouvindo, né? O paciente falando mais, ele ouvindo, e ele traz essa oportunidade maravilhosa que é o acesso à mente humana, né? Trazendo a proposta do inconsciente, que para mim é uma teoria bastante plausível, importante, né? E que acaba sendo uma ferramenta bastante eficaz mesmo no cuidado com as pessoas que têm alguma questão de transtorno mental, né? Seja leve, seja moderado, seja grave, né? Então a psicanálise para mim é uma via de acesso para eu compreender a situação. E as devolutivas, a prática da devolutiva, eu procuro compreender que hoje a gente vive num mundo extremamente veloz e que as pessoas têm uma ânsia por respostas rápidas. É claro que a gente não está à mercê da vontade do mundo, né? Mas a gente precisa entender a necessidade das pessoas que a gente cuida, né? Então eu faço aí uma mescla de devolutivas bastante constantes, né? Tentando entender as crises que levam as pessoas para os consultórios, né? No caso para o meu consultório, né? A gente vive um outro fenômeno, eu abri um parênteses para dizer que depois da pandemia as pessoas, uma grande parte delas, né? No meu caso, a grande maioria dos pacientes prefere o atendimento online, porque acabou propiciando economia de tempo e de dinheiro por conta de deslocamento, por conta de condução, né? Sim. É uma ferramenta que facilitou a vida das pessoas e a gente vai se adaptando a isso. Então, portanto, resumidamente, a psicanálise me ajuda a investigar, a entender a situação, né? Mas a psicologia social, a questão do contexto social, os determinantes de saúde e de doença que fazem parte aí de um conjunto muito inserido nas questões socioeconômicas e políticas, né, que assolam o nosso país, é o caminho que eu utilizo como parâmetro para poder atender as pessoas. Que bom, que maravilha. Abrindo um parênteses no nosso roteiro, foi fácil se adaptar a esse meio remoto nos atendimentos? Tanto durante a pandemia, no início dela? Foi um pouco complicado? Foi fácil? Foi desafiador. Eu não diria que foi fácil. Não foi paralisante, pelo menos para mim, né? Eu acho que porque o acesso à tecnologia já vem se dando de uma forma bastante veloz e intensa há uns anos antes da pandemia, talvez décadas já antes da pandemia, né? E acho, assim, fazendo agora quase que um retorno à época da pandemia, para muita gente foi uma questão de vida ou morte, né? Então, assim, a gente via o desafio de continuar vivendo, de ter os nossos queridos, né, os entes queridos, amigos, parentes, lutando pela vida, porque a pandemia de Covid foi uma ameaça terrível à nossa vida. E o meio de sobrevivência, além da própria física, né, do próprio cuidado com o corpo biológico, foi a reconexão com as pessoas. E a reconexão com as pessoas, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista social também, passou diretamente pelo uso da internet, pelo uso das redes sociais, pelo uso das ferramentas de comunicação, via computador, via celular. Eu lembro que participei, na verdade, de algumas festas online, festa junina, cada um na sua casa, jantar, né, com um amigo, amiga do outro lado, vamos abrir um vinho, então um vinho do outro lado, um vinho desse lado, conversando para que a gente pudesse manter o nível de saúde mental razoável e continuar vivendo. Eu dei a sorte de, na pandemia, eu estar na gestão da saúde mental no município de Santos e eu não parei de trabalhar, né? Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade que a vida me deu de, no meio da pandemia, além de eu não perder a oportunidade de trabalho, eu ter sido uma pessoa bastante útil e necessária para a continuidade disso, né? Que é, na área da saúde pública, ajudar
junto com uma grande equipe, né, que compunha e que compõe a saúde mental em todos os municípios, né, continuar a vida. E por isso eu acho que foi mais fácil, né, porque acima de tudo foi uma necessidade, não tinha escolha, a gente tinha que se adaptar, né, e até para se apegar ao lado da vida, né, como Freud fala, a pulsão de vida fez com que a gente conseguisse transpor vários desafios, e esse foi um deles. Era preciso se adaptar naquele ambiente. E naquela situação. E além de tudo, para a gente poder ajudar as pessoas. Né? E foi justamente quando eu também comecei a dar aula na psicologia. Né? Então a gente teve que se adaptar ao atendimento e a ministrar as aulas por ferramentas que até então eu não conhecia. Muitas vezes os alunos, professor, clica aqui, né, mais jovens, olha, vai ali, 3 pontinhos, clica ali e tal, e ensinava no começo da aula e tal, e aí a gente foi pegando, né, foi caminhando. Voltando um pouco mais, quais foram as suas dificuldades assim que o senhor terminou sua graduação? A dificuldade, a primeira dificuldade, ela vem no estágio. No estágio. Porque é quando você sai da barra da saia do professor e da professora e vai se colocar sozinho com as primeiras pessoas que você vai cuidar. Mas, como eu falei, o amparo teórico e as supervisões nos davam bastante força e confiança para continuar. A dificuldade é sempre essa, né? Quando você está no trabalho de cuidar de alguém, né, você está com aquela responsabilidade de tentar dar o máximo de retorno positivo para a pessoa. Né? Eu acho que, tentando ser mais objetivo na resposta, eu acho que a maior dificuldade foi compreender que a gente não salva ninguém, né, no sentido de que a pessoa está perdida e nós somos heróis. Isso não existe. E sempre demora um pouquinho para compreender isso, isso vem com a prática. Né? E aí depois a gente entende que quando a gente se compreende como ser humano também, vivendo no mesmo mundo, né, a gente facilita as coisas para nós mesmos e aí consequentemente facilita as coisas para quem a gente cuida. Porque assim, não tem essa de eu sei tudo, né? Na verdade, para devolver para a pessoa, você precisa ser humilde o suficiente para entender que você não sabe absolutamente nada daquela pessoa. E aí você precisa conhecê-la através do discurso dela, da narrativa dela. E construindo através da narrativa dela uma possibilidade de ter um campo de análise dela própria. E aí devolver. Então acho que o grande desafio, a grande dificuldade é entrar nessa... quer dizer, ter isso depois mais ou menos como automático, mas automático só a ferramenta, porque cada um é um, cada pessoa que chega na sua frente é diferente, mal comparando, mas é como um piloto de Fórmula 1 que sabe pilotar o seu carro, mas cada pista é uma história, cada pista tem uma curva para cá, outra para lá, é anti-horário ou é horário, pista de rua, pista de circuito fechado, é isso, você precisa entender que você precisa aprender os caminhos em cada pessoa que chega ali. Perfeito. E para nós, caminhando para a reta final, eu queria saber se o senhor tem alguma mensagem para deixar para os alunos que estão cursando a faculdade de psicologia, como vai ser esses 5 anos e tudo mais. Isso. Não, a gente sempre tem, né? Embora a gente esteja ainda no começo do curso, mas o começo do curso é bem encantador. Então, acho que quem consegue se encantar nesse começo, consegue manter essa chama daquela paixão que eu falei que eu desenvolvi durante o curso. Né? Eu acho que compreender, né, que às vezes parece um pouco assustador, porque a quantidade de teoria ela é grande, ela não é pequena. Né? E algumas pessoas chegam e falam, pô, mas eu já acho que quero tal coisa, para que eu vou aprender o resto? Né? Eu acho que a gente pode comparar cada teoria da psicologia, o Freud, o Jung, o Skinner, o Watson, o Erickson, enfim, cada um dos muitos que propuseram
teorias e metodologias diferentes, né, como as pessoas que a gente vai atender, né? Então, é importante beber um pouco de cada fonte para ver se realmente aquela que você já tem uma certa afinidade, ou quando você não conhece muito ainda, ter a oportunidade de conhecer maneiras de cuidar. E eu também não tenho dúvida nenhuma que às vezes nosso perfil como pessoa já definiu, a gente não percebe, mas já definiu que tipo de psicólogo que a gente vai ser, né? E aí você se identifica com a teoria, ela te chama, você fala, caramba, eu sou mais isso aqui do que aquilo, eu até acho legal aquilo, mas esse aqui é o meu caminho, né? E a psicologia, além das abordagens diferentes, né, o curso vai, né, ele precisa e vai mostrar que a psicologia não é só o consultório, o divã, né? A psicologia vai muito mais além disso, né? Hoje, mais do que nunca, considerar as questões sociais, entender o funcionamento da sociedade, as injustiças sociais que as pessoas sofrem, a necessidade de compreender o sofrimento do outro, de compreender as diferenças que as pessoas têm umas entre as outras, independente das quais sejam religiosas, de raça, de cor de pele, de gênero, de maneira de se vestir, de local de nascimento, de país de nascimento, de time de futebol que torce, entender que a diversidade é a maior riqueza do ser humano. E a gente, infelizmente, está num momento em que há alguns pensamentos de que todo mundo tem que pensar igual. Não tem que pensar igual. A gente tem que respeitar o pensamento do outro, respeitar a maneira que o outro pensa, contanto que ela seja uma maneira de pensar para a vida, para o respeito, para a justiça, para o equilíbrio, né? Para trabalho para todo mundo, comida para todo mundo, os recursos naturais desse planeta que a gente ganhou de graça sejam ofertados para todo mundo. Não é? O acúmulo de riqueza, a concentração de renda numa minoria de pessoas não tem lógica, não tem sentido em relação à vida. Então o psicólogo ele não pode ser um ser isolado disso, num castelo, num belo divã, ganhando seu dinheiro e cobrando seu preço. Isso não é pecado, não é crime, cada um pode cobrar o que quiser, cada um tem o seu valor e precifica o seu trabalho, mas eu acho que quando a gente entender que psicologia vai muito além disso, inclusive do ponto de vista preventivo, que é você descer da torre e fazer prevenção em toda a área da saúde, né? Entender que é possível antecipar sofrimentos, né? Proporcionando vida, né? Oportunidades para viver. Isso significa lazer, sexualidade, trabalho, educação, acesso a serviços de saúde, do que ficar apenas correndo atrás do prejuízo depois que as coisas graves se instalam na sociedade, né? Eu acho que o grande desafio é esse, o recado é esse, que a gente seja feliz no curso, que vocês aproveitem bastante, né? O curso vai ganhando corpo com o passar do tempo, né? Parece que foi ontem, mas já está acabando o primeiro semestre. Verdade. Daqui a pouco vocês já estão na próxima etapa. Desejo sorte, espero estar até o finalzinho, né, para poder ajudar a entregar os canudos dos diplomas para o pessoal. Que maravilha. E bom, ficamos por aqui. Agradeço você que assistiu até o final. E vamos lá, né? 5 anos juntos, com fé em Deus, terminar este curso. É isso aí. Obrigado. Obrigado pelo... Tchau, tchau.